Fala aí, rapaziada, professor Luiz. Nesse vídeo hoje a gente vai de fato começar a estudar as leis de Newton, certo? Se você assistiu o último vídeo, você deve se lembrar, não é, que eu passei para vocês as principais forças que a gente vai trabalhar aqui na dinâmica. Você lembra quais são? Veja bem, a gente tinha lá força-peso, a gente tinha normal, a gente tinha força de atrito, a gente tinha força elástica. O que mais? Tinha força de tração, não era? Quando tinha cordas. Pois bem, então já que você tem uma noção a respeito do que é uma força e quais são as principais forças, agora a gente vai avançar aqui os nossos estudos, certo? Então as leis de Newton são 3 leis. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver a primeira, certo? E as leis de Newton, elas descrevem, né, o que é o movimento, a causa de um movimento, beleza? Então vamos lá, primeira lei, também conhecida como lei da inércia. Primeira lei vai me falar o seguinte: se a força resultante sobre um corpo for igual a zero, significa que ele está em equilíbrio, beleza? Agora veja bem, força resultante igual a zero não significa que não existem forças atuando sobre ele. Significa apenas que a soma vetorial das forças é igual a zero. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui um corpo, beleza? Vamos imaginar que tem uma força para cá de 10 newtons e para cá eu tenho uma força de 10 newtons. Vamos considerar também que a normal se anula com peso. Bom, se eu tenho para a esquerda 10 newtons e para a direita 10 newtons, significa que a força resultante sobre esse corpo é igual a zero. Beleza? Então, força resultante igual a zero. Pode ser que, de fato, não existam forças atuando sobre esse corpo, ou que existem e a soma vetorial dessas forças é igual a zero. Belezinha? Pois bem, então a primeira lei vai me falar o seguinte: que se essa força resultante for igual a zero, pode significar duas coisas. Primeira é tranquila, né? Significa que o corpo está em repouso. Então é muito simples, olha para qualquer objeto aí ao seu redor, sei lá, uma cadeira, seu computador. Bom, se ele está em repouso, é sinal de que a força resultante é igual a zero. A força resultante que atua sobre ele é igual a zero. Tranquilo? Então vamos entender isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um certo objeto e eu vou te falar aqui que ele está em repouso sobre esse plano, beleza? Quais são as forças que irão atuar aqui sobre ele? Vou marcar as forças aqui, ó. Eu tenho peso, certo? E eu tenho aqui também, ó, já que esse bloco está comprimindo aqui essa superfície, existe aqui uma força normal, certo? Pois bem, como o bloco não está se movendo aqui na vertical, eu posso afirmar que o peso será igual ao normal. Bom, mas normal e peso são as únicas duas forças que estão atuando sobre ele. Se o peso anula com a normal, significa que a força resultante é igual a zero, significa que ele está em repouso, certo? Ou seja, estar em força resultante igual a zero, ou seja, estar em equilíbrio significa estar em repouso, um MRU. Nesse caso aqui, está em repouso, beleza? Então vamos lá, característica do repouso. Principal característica, velocidade igual a zero, certo? A velocidade é igual a zero. Bom, agora, movimento retilíneo uniforme. Se a força resultante for igual a zero, pode ser que ele esteja também em movimento retilíneo uniforme, certo? E aí o aluno aqui geralmente dá uma bugada. Veja bem, o que é estar em movimento retilíneo uniforme? É ter velocidade constante. Velocidade constante, né? E que muitas vezes vai contra o nosso senso, né? Às vezes a gente pensa tipo assim, poxa, imagina, você está dentro de um carro com velocidade, muitas vezes a gente pode pensar que existe uma força atuando ali sobre esse carro. Mas a gente vai ver que isso não é verdade, certo? Porque se a velocidade for constante e estiver em linha reta, ou seja, MRU,
a força resultante é igual a zero. Vamos imaginar que é uma seguinte situação para você entender um pouquinho melhor. Veja bem, eu tenho aqui uma bolinha, beleza? E essa bola, ela tem uma certa velocidade. Vou marcar as forças que estão atuando aqui sobre essa bola. Eu tenho aqui o peso. E eu tenho aqui a normal. E aí eu vou colocar aqui também, uma força de atrito. Bom, como o bloco não se move na direção vertical, eu posso afirmar que a normal se cancela com o peso. Logo, existe força resultante, não é? Que é a força de atrito. Bom, se a força... então, o que vai acontecer aqui? Veja bem, essa bolinha ela vai rolar e ela vai parar, vamos imaginar que ela vai parar aqui na frente, certo? Ela tinha aqui uma certa velocidade inicial e ela parou aqui na frente. A velocidade aqui é igual a zero. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma lixa e vou dar uma polida aqui nessa superfície e vou polir também um pouquinho a bola. E vou repetir esse mesmo experimento. Vou jogar essa bolinha, ela vai sair com essa mesma velocidade, certo? Mas como eu poli a bolinha e a superfície, o que vai acontecer? Eu estou diminuindo a força de atrito, não é assim? Então agora, a bolinha ela vai alcançar o quê? Uma distância maior um pouco, não é assim? E se eu polir mais ainda a bolinha e a superfície? Ela vai atingir uma distância maior. Se eu polir mais ainda, ela cada vez vai atingindo o quê? Maiores distâncias. E se eu conseguir, de alguma forma, eliminar totalmente essa força de atrito? Concorda comigo que, à medida que a força de atrito foi diminuindo, a bolinha foi alcançando maiores distâncias? Se eu conseguir eliminar totalmente a força de atrito, cara, ela não vai parar nunca. Ela vai tender sempre a maior distância, certo? Imagina que isso aqui é uma pista. Se isso aqui for infinito, por exemplo, e sem atrito, bom, ela vai se manter com a velocidade constante e não vai parar nunca, certo? Então a nossa ideia é justamente essa. Veja bem, se eu eliminei aqui a força de atrito, a normal cancela com peso, eu entro no estado de quê? De força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, ela está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Tranquilo? E justamente isso é o que a gente chama de inércia. Não é? O que é inércia? É uma tendência natural que o corpo tem em permanecer no mesmo estado em que ele se encontra, a não ser que uma força resultante atue sobre ele, certo? Então, nesse primeiro exemplo meu aqui, bom, se a força resultante é igual a zero, ele está em repouso, não é assim? Bom, mas se ele está em repouso, ele tende a continuar em repouso, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Uma tendência natural. Legal? Da mesma forma, essa bolinha aqui, ela está com velocidade constante aqui, certo? Por quê? Porque a força resultante é igual a zero. Normal cancelou com peso e eu consegui eliminar aqui a força de atrito. Ela tende a continuar nessa mesma situação de velocidade constante, ou seja, de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Aí, no caso, poderia se fosse uma força contrária, iria frear o corpo, certo? Se fosse uma força resultante a favor do movimento, iria acelerar esse corpo. Então, a nossa ideia é justamente essa. O que é uma coisa inerte? É algo que não muda. Então, inércia, a tendência natural que o corpo tem de continuar no mesmo estado que ele se encontra, a não ser que uma força resultante atue sobre ele. Tranquilo? Bom, e aí é o seguinte, existem várias situações, não é, do nosso dia a dia onde é que isso pode ser aplicado, esse conceito. Vou passar aqui para vocês as principais. Por exemplo, você está dentro do ônibus, certo? Você está aqui parado, o ônibus está em repouso, você também em relação ao ônibus. Se o ônibus arrancar de uma vez, o que vai acontecer com você? Se você não estiver segurando em nada, bom, o ônibus arranca, você tende a ir para trás, não é? A pergunta é a seguinte, alguém te empurrou para trás? Não. O que acontece é o seguinte, como você está em repouso, essa primeira situação,
você tende, por inércia, a continuar em repouso. Então o ônibus vai para frente, ó, o ônibus indo para frente, a sua tendência é continuar aqui. Por isso você tem a impressão de que você é jogado para trás. Legal? Da mesma forma, imagine que o ônibus está aqui com velocidade constante, aqui, sei lá, 100 km por hora. Certo? Se o motorista pisar no freio de uma vez, você não estiver segurando em nada, cara, você para lá na frente. Não é assim? Por quê? Porque você tem a tendência a continuar na mesma velocidade que você está. Como o ônibus parou, você é projetado para frente. Ninguém te empurrou. É você simplesmente, o ônibus parou e você continuou na mesma velocidade. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. O que a gente pode citar? Por exemplo, quando você está dentro de um carro e o carro pega e faz uma curva. Certo? Você tem a impressão que você é jogado para o lado. Foi alguém que te empurrou para o lado? Não, não é isso. Veja bem, o carro está vindo aqui ó, em direção reta, ele está em MRU, vamos supor, certo? Quando ele faz uma curva, a sua tendência é de continuar em linha reta. Por quê? Justamente por conta da inércia. Não é assim? Só que o carro está virando e você está continuando em linha reta. Então você tem a impressão que você está sendo jogado para o lado. Certo? Uma última informação. Inércia, você vai sempre associar a inércia à massa de um corpo. Então a gente pode afirmar o seguinte, quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia dele. Certo? O que é mais fácil? Você tirar do repouso? Uma bicicleta ou um caminhão? Obviamente é uma bicicleta, não é? Por quê? Porque o caminhão tem maior inércia, pois ele tem mais massa. Certinho? Bom, mas tranquilo, Luiz, entendi. Força resultante igual a zero, está em repouso ou em MRU. Mas se a força resultante for diferente de zero, aí a gente já vai cair na segunda lei de Newton, que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Só um último exemplo aqui, para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Veja bem. Imagine que você está numa estrada, certo? Imagine que você está numa estrada dentro de um carro. Beleza. Imagine que você está dentro de uma estrada dentro de um carro. E eu vou te falar o seguinte, que esse carro está com velocidade constante. Ou seja, a velocidade não muda, ela é sempre a mesma. Em sua cabeça, o que você já tem que entender? Se a velocidade é constante, ele está em movimento retilíneo uniforme, certo? Aqui eu estou supondo que ele está andando em linha reta. Então ele está em MRU. Logo, a força resultante é igual a zero. Então vou marcar aqui quais são as forças. Veja bem, eu tenho aqui o peso. Como esse carro não se move aqui na vertical, eu vou falar que o peso é igual a normal, certo? Eu tenho aqui também a normal, que é a força de compressão. Então o peso se anula com a normal. E aí vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui, deixa eu ver, vamos supor aqui que eu tenho uma força de atrito, certo? Eu tenho aqui a força de atrito, o carro está se deslocando para a direita, então a força de atrito está aqui para a esquerda. E aqui eu tenho a força do motor impulsionando o carro para frente. Vou chamar de FM, força do motor. Pergunta, se a velocidade é constante, qual que é maior, a força de atrito ou a força do motor? Elas são iguais, não é? Por quê? Porque o carro está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante deve ser zero. Logo, força de atrito será igual à força do motor. Beleza? Então fica assim, gente, a próxima situação vai ser quando a força resultante for diferente de zero. Que aí a gente vai entrar na segunda lei de Newton. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Beleza? Tamo junto. Fique com Deus.